Bom dia a todos. Meu nome é Juan Rodrigo Carneiro Aguirre. Eu sou promotor de justiça aqui no estado de Tocantins. Sou do 7º concurso público, que aconteceu no ano de 2003, com ingresso aqui em 2004. Nós tomamos posse no dia 15 de junho de 2004 e entramos em exercício em 1º de julho daquele mesmo ano. Eu estudei na Universidade da PUC de Minas Gerais, em Belo Horizonte, fiz minha universidade lá, fiz o 2º grau também em Belo Horizonte, no Colégio Pitágoras, e a partir do 9º período de Direito, eu já comecei a estudar para fazer concursos públicos. E é engraçado isso porque em Minas Gerais a gente não tem muito uma cultura de fazer concurso, ao contrário de Brasília. Não sei se alguém aqui é de Brasília, mas eu, em contato com alguns colegas, São Paulo, existe uma cultura de fazer concursos públicos, ou as pessoas que têm pais que já são servidores públicos, e que já têm essa em mente na universidade o que querem fazer para a vida profissional. Eu sempre tive um afeto especial pelo Ministério Público, porque meu avô foi promotor de justiça em Minas Gerais e faleceu como procurador de justiça em Minas Gerais. Então, sempre tive uma proximidade com os promotores de lá. Minha família toda tem contato com os promotores. Eu tenho uma tia promotora que trabalha na cidade de Barbacena. Então, assim, minha paixão pelo Ministério Público vem desde pequeno. E meu avô ensinava isso muito para a gente, a beleza de ser promotor de justiça. Embora na época que ele contava isso para a gente, era antes da Constituição de 88 ainda, que houve uma virada do Ministério Público completa a partir da Constituição de 88. Vocês estão estudando, os senhores estão estudando, e sabem bem o momento que a gente vive, um momento de até certo protagonismo ainda maior do Ministério Público na cena das funções essenciais da justiça no cenário nacional. Bom, então eu fiz concurso para promotor de justiça e só para promotor de justiça. Depois de um tempo para promotor de justiça, você começa a fazer concurso, você começa a entender que é necessário também fazer outros, porque o concurso é difícil, mas eu sempre quis ser promotor de justiça. Fiz concurso para juiz depois, fiz concurso para juiz federal também depois, mas assim, isso foi depois, já porque estava tentando passar mesmo, mas minha paixão sempre foi o Ministério Público e graças a Deus eu consegui passar de forma muito rápida. Eu formei em dezembro de 2003 e passei no concurso, fui aprovado já em 2004. Ou seja, 6 meses depois que eu me formei, um ano depois que eu me formei, eu formei em 2002, final de 2002, e passei em 2004. Então foi muito rápido, porque eu comecei a estudar antes. Então fica a dica. Eu sei que agora para promotor de justiça, para juiz de direito, existe aquele período de 3 anos, mas quem tem já alguns olhos voltados para o concurso público, não percam seu tempo, comecem a estudar desde já. Os concursos estão cada vez mais difíceis. Eu fico assustado o tanto de matéria que vem depois do meu concurso. Assim, eu continuei estudando, que a gente nunca para de estudar, até porque tem que acompanhar a legislação, e a quantidade de matéria que vem sendo cobrada e que a legislação vem sendo inovada. Isso é uma dificuldade muito grande para vocês que estão estudando ainda. Me lembro que na minha época a gente falava, não, mas a lei antiga não cai mais, só cai a lei nova. Mas no trabalho vocês vão ter que mexer com a lei antiga e com a lei nova. O conflito intertemporal. Então, é uma oportunidade mesmo. Se dediquem aos estudos, não levem a faculdade de qualquer jeito. Para aqueles que tentam passar no concurso público ou almejar algum futuro na carreira jurídica. Eu tive colegas de escola que não tinha interesse nenhum, queria só um diploma, porque ia trabalhar na família do pai, na empresa do pai, então não estava nem aí. Eu espero que aqui vocês se dediquem mesmo, e eu espero poder contribuir um pouco com o que eu vou falar e eu falei brincando isso com o Marcelo, porque a gente tinha sempre essa rixa, Ele falava, não, porque você é promotor, eu sou juiz, aquelas coisas, de contato pessoal, gosto muito do Marcelo, e eu falava com ele que eu vou tentar convencer a todos aqui a largar o judiciário e vir para o Ministério Público. Espero que no final eu consiga. Bom, aqui, só falando um pouquinho. Então, no 7º concurso nós somos aprovados 25 colegas,
25 colegas, nós entramos em exercício em julho de 2004, como eu disse para vocês, e fomos espalhados aí para todas as comarcas. Eu fui imediatamente para a comarca de Colinas, do Tocantins, como substituto, trabalhei em Colinas e Arapoema, fiquei 2 anos por lá, trabalhei na civil, na criminal. Saí de Colinas, fui ser promotor titular em Ponte Alta do Tocantins, aqui perto, é a entrada do Jalapão, onde tem os problemas lá de Capim Dourado, né? Depois de Ponte Alta, eu saí, fui para Natividade, também uma comarca muito interessante, onde eu conheci e pude trabalhar com o Dr. Marcelo Laurito. De Natividade, fui para Cristalândia, trabalhei uns 1 ano, 8 meses em Cristalândia. De Cristalândia, fui para Pedro Afonso, está acabando, viu, gente? Fui para Pedro Afonso, fui trabalhar na área criminal, aí específico na área criminal. Eu fiquei praticamente 3 anos em Pedro Afonso, trabalhando com o Dr. Milton Lamenha, na área criminal. De Pedro Afonso, eu fui me removi no concurso interno, né? Para a comarca de Gurupi, e aí eu dei uma guinada na minha carreira, porque eu saí da área do criminal e fui trabalhar com patrimônio público, e foi uma experiência maravilhosa. Eu sei que vocês estão na área civil, eu até brinquei aqui no começo, se trabalham com as matérias de ações coletivas, né, de improbidade, ação civis públicos, que é uma matéria maravilhosa, e assim, a gente precisa tratar com grandes olhos e bons olhos, principalmente os estagiários, que tentar resolver aqueles problemas que atingem muita gente. Fiquei pouco tempo em Gurupi e fui removido para Paraíso. Saí para Paraíso, onde eu fui trabalhar de novo na área criminal. E aí saí recentemente de Paraíso para trabalhar em Iracema, também na área criminal. Já tem praticamente 5 anos que eu trabalho especificamente no crime. A minha promotoria hoje, tanto de Miracema quanto de Paraíso, são promotorias com atribuições no tribunal do júri, tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, e a gente acaba ficando um pouco assim especialista na matéria criminal, porque você fica vendo ali todo dia, né? Embora assim, eu nunca deixei de estudar, gosto muito da matéria. Eu acabei de fazer essa pós-graduação agora em combate à corrupção, oferecida pela ESMAT, aliás, foi um curso excelente. Eu até comentei com os coordenadores lá, com o Dr. Wellington, né? Dr. Wellington, para tentar não deixar essa peteca dessa especialização do combate à corrupção passar, porque as matérias foram excelentes, os professores excelentes. E agora, ao final da especialização, eu logrei êxito em ingressar no mestrado também lá na ESMAT. Eu tenho um projeto voltado para a área de violência e segurança pública, mas numa perspectiva de prevenção e menos de repressão. Não que a repressão não seja importante, mas a carreira, já são 16 anos de trabalho como promotor de justiça. Nunca deixei a área criminal, embora em determinados momentos mais específicos. A gente percebe que o jargão é esse mesmo, que é enxugar gelo. É enxugar gelo. Então nós precisamos trazer uma visão um pouco diferente para a atuação criminal, não que menos repressora, mas mais preventiva, para a gente tentar evitar esse tipo de criminalidade que ocorre, né? E aí eu já tenho, como diz no mestrado, né, algumas hipóteses, né, e ela é também de senso comum, que na verdade o que falta mesmo para nós é um senso de educação, respeito e solidariedade com o próximo, que infelizmente muita gente está até alijada desse processo, que não tem condição nem de ir para a escola. E é nessa perspectiva que eu queria trabalhar um pouco esse projeto do Ministério Público nas universidades. O tema que me foi proposto foi assim, a atuação do Ministério Público no combate à corrupção. E eu fiquei pensando assim, se seria o ideal a gente trazer matérias de casos concretos para mostrar para vocês como é que funciona, os esquemas de rachadinha, o que a gente tem de metodologia ou de forma de trabalho para tentar prova, meios de prova, né, a colaboração premiada, as interceptações telefônicas, interceptações de dados, que a gente faz isso com alguma frequência. Mas, como vocês ainda estão estudando, né, estão universitários, eu entendi que seria melhor trazer uma perspectiva um pouco anterior, dentro daquela linha que eu disse para os senhores, de trabalhar com a prevenção, né? E aí eu utilizei um material, dentre inúmeros outros,
cedido pelo professor Flávio Cardoso, que é um colega nosso do Ministério Público de Goiás, que fez a apresentação de um dos módulos lá na especialização da ESMAT sobre a corrupção. E eu pensei alguns slides, e gentilmente ele me cedeu, para apresentar aqui para os senhores, porque eu achei que era muito interessante essa visão sobre a questão da corrupção em si. A primeira coisa que a gente tem que levantar sobre a corrupção é o seguinte: esse tema é um tema que ele tem repercussão mundial. Não é à toa que a gente tem esse trabalho e a gente escuta todo dia na televisão e nos jornais sobre corrupção, 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 corrupção. Isso é um tema mundial. A corrupção não é um fenômeno que é especial do Brasil ou do povo brasileiro. Mundial. Então, por quê? Porque a corrupção tem um custo. A corrupção tem um custo muito alto. Eu até tinha separado aqui uma matéria, 2 matérias de jornal, ainda do ano passado, mas não está sendo possível utilizar a internet, que fez um levantamento do custo da corrupção para o Brasil. Dentre as operações da Lava Jato, os procuradores federais, procuradores da República, fizeram alguns levantamentos, é claro que é uma estimativa. Mas eles chegaram a um número de simplesmente de 200 bilhões de reais por ano, que se perde com a corrupção. 200 bilhões de reais que se perde por ano. Existem outras estimativas, mas o que a gente percebe é que, de fato, a corrupção, e aí eu vou tentar levantar para os senhores aqui, é um fenômeno que ele passa por todas as sociedades. Não tem ideologia, não é porque é de esquerda, de direita, não é porque é monarquia, é república. Todas as sociedades você tem uma espécie de corrupção. E aí nós vamos caminhando aqui para os slides e a gente vai tentando demonstrar essas questões, tá bom? Então começa-se assim. Conceito de corrupção. Eu me lembro bem da aula, o professor falou assim: gente, é muito difícil conceituar a corrupção. Muito difícil. Corrupção vem na mente da gente, num primeiro momento, o quê? O desvio de dinheiro público. Mas será que é só isso, a corrupção? Será que a corrupção ela se limita a desvio de dinheiro público? É claro que na nossa perspectiva de trabalho jurídico, a gente vai ter como corrupção, ou como paradigma de corrupção, algum ilícito tratado, né, pela lei. Seja como forma criminal, seja como um ilícito civil ou mesmo um ilícito administrativo. Mas ele lançou essa ideia. Quem é o corrupto? Vejam só, quem é o corrupto? É aquele que corrompe ou é aquele que é o corrompido? A corrupção ela tem um aspecto que ela é similar, por exemplo, ao tráfico de drogas. Vejam só, a corrupção ela é um ilícito em que as partes estão de acordo. Eu quero ganhar. Você também quer ganhar. Então eu sou o corrupto, que corrompo, e você que é corrompido também é. Sempre existe, no fundo da corrupção, algo de vantagem. Existe uma vantagem indevida, uma vantagem imoral. Então será que só o corrupto é aquele que é o corrompido? Ou será também aquele que corrompe? Né? A gente vai tratando aqui, lançando as ideias, e é justamente para vocês pensarem. Tá bom? Não tem nada fechado aqui. Né? A gente vai trabalhando junto. Bom, durante a especialização, a gente percebeu que o fenômeno da corrupção é um fenômeno interdisciplinar. Você pode tratar a corrupção de várias formas, através da filosofia, da sociologia, do direito e da economia. Eu comecei dizendo para vocês o custo da corrupção, 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Existem estudos no mundo inteiro sobre isso. Então, os mais renomados autores e mais festejados sobre a corrupção, quem mais escreve, são os economistas. Susan Rose Ackerman, e depois eu vou colocar um outro, que é no slide seguinte, ela é professora
de Yale, economista, e o outro é professor de Harvard, também economista. Todos dois em PhD, especialistas na área de corrupção. São diversos. Depois, se tiverem curiosidade, joguem na internet o nome, vejam quantos livros e quantas obras publicadas. Então, assim, não é um... Eu quero primeiro desmistificar essa ideia com os senhores de que a corrupção é um fenômeno brasileiro. Não é. Isso é no mundo inteiro. Então, o que ela diz? Olha lá. A corrupção ocorre onde se cruzam a riqueza privada e o poder público. Ela representa o uso ilícito da vontade de pagar, traduzido em critério de tomada de decisões que afetam o interesse público. Olha como é que ela começa. A corrupção é sintoma de que qualquer coisa ocorreu mal na condução do Estado. E aí nós vamos ver depois lá para frente. Por que ela está falando isso aqui? Condução do Estado. O Estado não tem obrigações positivas com o seu cidadão? O Estado não é obrigado a oferecer saúde e educação? Então alguma coisa ocorreu mal. A corrupção ocorre em função do comportamento rent-seeking, busca de rendas, né? Dos agentes públicos, dos burocratas, os quais, uma vez que têm um poder discricionário e informação privilegiada, ampliam suas rendas privadas de maneira ilegal, em detrimento de interesse público. Vejo que isso é uma visão do economista. Olha como é que ela aborda diversos temas aí. É uma economista. Vamos ver o que o Kliggard, Robert Kliggard, não está dando certo aqui para ver. A corrupção simplesmente existe porque estão presentes incentivos para a prática. A partir desta proposta, é possível abordar o problema inspirado no raciocínio econômico, representado pela suposição de que os agentes envolvidos em um esquema de corrupção realizam cálculos de custo e benefício na definição de suas condutas. Cálculo de custo-benefício. Como uma mudança de consciência moral é algo utópico, imagine superar o famoso jeitinho brasileiro, a saída residiria na reforma das instituições, que passariam a sustentar um sistema de dissuasão e incentivos capaz de desestimular o uso da corrupção. A corrupção deixa de ser uma questão moral e passa a ser um problema de política pública. Vejam só. O economista já parte da premissa de que é impossível superar o jeitinho brasileiro. Veja lá. Porque ele entende que isso é uma questão moral, de consciência moral. Então, para ele, o Estado é que tem que fomentar isso. E tentar alterar essa consciência das pessoas, que é difícil. Mas se você tiver um raciocínio econômico de custo-benefício, espera aí, se eu desviar o dinheiro público, eu vou sofrer as consequências disso? Se eu não tiver um sistema penal e civil que não corresponde com os anseios públicos, os anseios sociais de repressão, eu posso desviar 200 milhões de reais e no outro dia nada vai acontecer comigo. A pessoa não consegue superar esse paradigma. Então, para ele, o Estado tem que começar a enxergar o fenômeno da corrupção como uma questão de política pública. E aí eu faço um parênteses, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu, como promotor de justiça, agente público, falo para a sociedade, vocês universitários, e espero que esse discurso se replique, para a gente poder tentar alterar a realidade, de pelo menos tentar inibir que o custo-benefício, que hoje é muito melhor para o corrupto, se inverta. Eu já adianto um slide que tem na frente, que é o seguinte: é impossível a gente acabar com a corrupção. Não tem como. Acabar com a corrupção é utopia. Mas a gente tem que trazer a corrupção para níveis aceitáveis. O que nós vivemos no Brasil, o que nós vivenciamos durante todo esse período de Operação Lava Jato, que a gente foi bombardeado na mídia com essas informações, foi a demonstração que nós temos um sistema estruturado. E a gente vai passar aqui na frente. E já adianto para os senhores, evidentemente que isso não tem a ver com um governo só. Isso não tem nada a ver com o governo. Tem um outro slide aqui que o Dr. Flávio passou para nós, e eu falei isso para vocês no início, a corrupção tem a ver com ideologia, não tem a ver com partido político, tem a ver com o ser humano, tem a ver com a sua conduta.
Então é isso que a gente tem que superar. Para ele, a gente nunca vai conseguir entrar na cabeça das pessoas e falar assim, ó, cara, você tem que ser honesto. Para de ser corrupto. Então o Estado tem que vir com política pública e tentar colocar na cabeça do cidadão, através de custo-benefício, ó, faça isso, você vai ser preso. Você vai ser preso. Ó, você vai perder seus bens. Vai perder seus bens. E aí existe um discurso de punitivismo, de garantia de um lado, de punitivismo do outro. E a minha ideia é trazer isso para o senhor. Será que realmente é um discurso de punitivismo? Será que um desvio desse porte não tem que ser punido? Será que a gente, sociedade, aceita isso? Normalmente? Porque como é que a gente vai fazer? Se as instituições não funcionarem, como é que nós vamos resolver isso? Fica para reflexão. Bom, daí vem essas causas, né? Causas culturais, a existência de uma ampla tolerância social diante do gozo de privilégios privados permite que prevaleça uma moralidade do lucro privado sobre a moralidade cívica. Tolerância social, veja só. Diante do gozo de privilégios privados. Eu recebi um WhatsApp esses dias que diz que o presidente da Câmara fez não sei quantas viagens com o uso do jato lá, o jatinho lá, 70, 80, 90 viagens. Está certo. Viagem privada, está certo. Mas há uma tolerância. Ah, mas ele é o presidente da Câmara, ele é o presidente do Senado. Eu estava em um casamento em Brasília quando o ministro do Supremo chegou no carro do Supremo. 11h30 da noite para um casamento. Está certo isso, gente? Ministro Supremo. Não está correto isso. Mas porque a gente tolera. É causa cultural, a gente tolera. A gente acha bonito. E pior, não a gente acha bonito não. A gente fala assim, ó, eu também quero. Não é? Também quero. A existência de uma cultura da ilegalidade generalizada ou reduzida a grupos sociais que sabem ser imunes, graças à impunidade, fomenta a corrupção e a tolerância social para com ela. Olha só, grupos sociais imunes, graças à impunidade. Um certo parlamentar não recebeu uma notificação do oficial de justiça. Vaza. Oficial de justiça do Supremo. Não. Não recebo. Ele é um grupo social que sabe ser imune. Imune. Não vai acontecer nada com ele. Aconteceu alguma coisa com ele? Nada. Nem vai acontecer. Viagem de jatinho. Vai acontecer alguma coisa? Difícil. Difícil. Espero que aconteça. E nós estamos vivendo um outro período no mundo. E nós estamos vivendo um outro período no Ministério Público. Graças a isso aqui, ó. Nós estamos vivendo um outro período graças a isso. A corrupção. Ao combate à corrupção. E a população está ciente do que está acontecendo. E aí a gente tem que lembrar sempre o papel da imprensa. Quer a gente goste ou não de determinados jornalistas, quer a gente seja de um partido de político ou de outro, de uma ideologia ou de outra, a gente tem que sempre conferir a liberdade de imprensa. Lá na frente, os senhores vão ver, o combate à corrupção passa pela transparência. Nós estamos chocados agora, porque, se eu não me engano, no final de 2018, foi editada e publicada e sancionada a Lei Geral de Acesso à Informação. E agora, no final do ano passado, para vigência esse ano, veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Vai dar problema. Vai chocar. Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou um cidadão que eu quero saber quantas viagens o presidente da Câmara... Não, vamos colocar aqui. Quero saber quantas viagens a prefeita fez no ano passado. Lei de Acesso à Informação. Você é o cidadão, você tem direito. Lei de Proteção de Dados. Para que você quer saber isso? Para que eu quero saber isso? Para que você quer saber isso? Qual a relevância dessa informação para você? Olha como é que a gente acaba com a transparência. Olha como é que a gente dificulta o combate à corrupção. Então nós estamos vivendo esse momento, gente. A gente comentava entre nós, colegas, que assim, e viria uma reação dessa atuação do Ministério Público fervorosa no combate à corrupção. Viria. E ela está vindo aos pouquinhos. E a gente tem que ficar muito atento. Muito atento.
A ausência de uma solidariedade ampla fundada no bem-estar comum. É uma das causas culturais. Ó. Solidariedade ampla fundada no bem-estar comum. Sobre essa frase, se vocês tiverem oportunidade, eu recentemente acabei de ler um livro que é um curso que dado também em Harvard. O professor chama Michael Sandel e o curso se chama Justiça. É um livro que se chama Justiça. Tem ali qualquer livraria que vocês tiverem. É um livro um pouco grande, mas ele é assim, Justiça. O que é a coisa certa a fazer? E aí ele passa todo o livro discorrendo sobre questões filosóficas, sociológicas, e a gente vai dando uma agonia, porque ele não vai respondendo as perguntas. Ele vai deixando em aberto. Ele vai deixando em aberto. Vou dar só um spoiler do livro, depois vocês leem. No começo do livro, ele fala assim, um dilema que você pode falar. O que é a coisa certa a fazer? Veja só, você está em cima do barranco e do seu lado tem um gordinho. Ele coloca desse jeito. Você está num barranco e tem um gordinho. Tem uma pista de trem passando aqui embaixo. Se o trem passar direto, tem um barranco, um abismo, e todas as pessoas do trem vão cair e vão morrer. 300 pessoas. Se tivesse um empecilho para ele passar direto e virar à esquerda, todas as 300 pessoas vão se salvar. O que você faria? Empurrava o gordinho ou não? Você salva uma vida, que é o gordinho que está do seu lado, e deixa morrer 300? Ou mata o gordinho e deixa o trem passar para lá e salva 300? É uma das questões que ele coloca, e são diversas. E são questões atuais. Olha, é super interessante essa questão do coronavírus agora, que eu ouvi na televisão. Em determinado momento do livro ele coloca assim, por que que os países, olha para você ver, por que que os países, quando tem essas questões, não era de doenças, né, era questão de guerra. Quando tem guerras em determinados locais, vamos colocar um exemplo, a França usa um avião e vai lá na Etiópia e resgata o cidadão francês. Por quê? O cidadão francês ele é mais bonito que o africano? Ele tem mais direito do que o africano? O que une a gente? Qual é o laço? Por que existe isso? Por que a gente acha isso normal? Então, ele trabalha essas ideias. E eu achei assim, muito enriquecedor o livro. Eu não vou contar o final, né? Porque, para mim, o final que foi interessante, porque me deu agonia de ler isso e não ter resposta. Mas, no final do livro, ele aborda essa questão da solidariedade fundada no bem-estar comum. E como que isso vai interferir ou não na tomada de decisão. E para mim foi muito interessante também, porque ele tem um enfoque, como o americano é muito pragmático, né? E assim, a gente pensa que tudo nos Estados Unidos é perfeito. E eu por exemplo, acabei de ler um livro, até de um amigo meu, que chama Defesa Técnica Processual nos juizados especiais cíveis no Brasil. Uma comparação com o direito americano. E assim, o colega consegue, em 200 páginas, destruir o sistema civil americano de defesa do cidadão americano. O Estado não tem preocupação nenhuma com o cidadão nas causas cíveis. Então, assim, não é tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, nós temos que ter essa visão também. Solidariedade ampla, fundada no bem-estar comum. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer.